O Johnny sempre fala aqui da visão apostólica. Nós somos multiplicadores. E aquilo que nós recebermos nessa noite, o Pai deseja nos revestir. E Ele vai lançar essa semente nos nossos corações, uma terra fértil, uma terra boa. Nós iremos alcançar outras vidas para a glória dele, em nome de Jesus. Aleluia! Nós temos aqui 3 convidados muito especiais, os quais eu honro a vida e desde já eu agradeço o carinho, a prontidão com os quais vocês receberam esse convite, vocês aceitaram nos atender. Eu tenho certeza que vocês têm muito a acrescentar a nós, com suas bagagens, com seus testemunhos, com suas experiências de vivências e experiências profissionais. Então eu gostaria de convidar aqui a nossa querida Hilary, representando o público de jovem. A nossa amada Daisy e o pastor Washington. Uma salva de palmas bem calorosa, porque eles merecem, são honrados. Podem ficar à vontade. Dá um nervosinho, né? Boa noite, amém? Amém. Então, antes que o pastor Washington fale, então, o Washington, né, pastor? Antes que o pastor... o Tadeu. Tadeu. Eu gostaria, então, o pastor Washington já tomou as honras, que vocês se apresentassem mesmo, falassem um pouquinho quem vocês são, falassem um pouquinho das suas áreas de atuação, falassem um pouquinho de alguma possível experiência que vocês desejam compartilhar, os desafios que vocês têm enfrentado nas suas áreas de atuação. Se desejar compartilhar, fiquem à vontade, se apresentem, estamos aqui para ouvi-los, fiquem à vontade. Amém. Boa noite mais uma vez a todos presentes. Desde já, fortalecendo o que o pastor colocou, são momentos que acontecem nos dias de hoje na igreja, que a igreja em si, ela parece que se perdeu um pouco. Eu falei isso um tempo na nossa congregação, mas nós vamos estar buscando construir algo junto com vocês nessa noite. Mas vamos lá. Meu nome é Washington Tadeu, né? Não é o Tadeu, não é o Washington, é o Washington Tadeu. Porque até aí, umas pessoas esperavam pelo Tadeu, esperavam pelo Washington. Então, meu nome é Washington Tadeu. E tenho 44 anos, vou fazer 45. Estou como pastor na congregação Tabernáculo, onde nós temos um trabalho social diretamente, não simplesmente dentro da igreja, mas também fora da igreja, onde nós trabalhamos com famílias. E nós temos visto, Deus nos inclinou a essa necessidade de sermos esses para estarmos junto das famílias que necessitam ouvir realmente o que é o sinônimo de ser uma família. Porque você pode montar uma casa, uma mega power casa, mas quando você fala da posição família, é algo que o próprio Deus ele tem que estar dentro, é necessário. Existisse umas polêmicas muitos anos atrás, ao qual eu e Érica aprendemos, que tipo naquela assim, que se falava primeira igreja, e nós nos desgastamos bastante no início da nossa caminhada sobre isso, até um pouco de perder o desenvolvimento e crescimento dos nossos filhos. Mas no meio do caminho nós fomos crescendo e entendemos que o primeiro é a família. Herege! Não, primeiro é a família. Como eu falei, quando você entende o aspecto de família, Deus está dentro. Então não tem como você falar de família e deixar Deus fora. Não tem como você falar de família e não estabelecer esse laço Deus dentro, na situação de oração, de buscar. Então, é isso que nós temos feito, em levar para as pessoas que fazem parte do aprisco diretamente. A gente não entra com um cunho de um projeto crente,
Mas tipo assim, eu falo das pessoas, o nosso princípio é um princípio cristão. Então automaticamente você vai me ouvir falando algo ao qual você tem que voltar a viver esse princípio para que a sua vida possa ser transformada. O que mais aconteceu nos tempos para cá foi isso, princípios que foram quebrados, e a partir disso nós vimos o que aconteceu, ou melhor, o que está acontecendo. Então a nossa área diretamente foi essa, um dia, trabalhar com moradores em situação de rua, tirar da rua, tratar e trazer à sociedade. Daqui a pouco Deus nos inclina a trabalhar com crianças, e a partir disso as crianças chegando, alinhando, convergindo o caminho, né? Buscando ensinar essas crianças, automaticamente tem chegado os pais. Então nós hoje temos esse papel na sociedade, que é entrar nessas casas e transformar simplesmente uma casa em uma família, onde o ponto principal é o próprio Deus. E somos nós trabalhando. Amém? Me chamo Deise, né? E minha mãe me colocou esse nome por causa daquela atriz bem antiga, não sei quem são aqui dessa época, né? Eu tenho 45 anos, Daisy Lúcide. Então não sei se eles não souberam escrever o Lúcide corretamente, então eu sou Daisy Lúcia. Top. Daisy Lúcia. Atualmente eu estou diaconisa na comunidade Tabernáculo, liderando o Ministério Infantil. Sou formada em secretária escolar. A minha segunda formação, quando eu vim morar em Itaguaí, sou estou optometrista, e a recém agora formada em psicanálise. Não olhem para mim, eu fiquei sabendo que tem excelentes psicólogas nessa congregação. E a minha área de atuação, eu já estou buscando após, eu formei agora recentemente, é crianças, tá? Sabendo que as psicólogas aqui sabem que, querendo ou não, a gente tem que atender os pais também, né? Mas a minha atuação é na área infantil, é algo que me marca muito, foi algo que queimou no meu coração quando eu conheci uma amiga nossa, né, em particular, que é a psicanalista Paula, e ela falou: Deise, você tem todo um jeito com criança, você poderia fazer psicanálise na área infantil. E aí eu fui buscar a formação, a base, e agora estou indo para pós. Porque era algo que já estava queimando o meu coração, porque antes da pandemia, eu não sei quem lembra, 2018, 2019, houve uma quebra mundial aí em relação a muitos empresários que quebraram, muitas pessoas tirando sua própria vida, houve pastores tirando a própria vida, mulheres de pastores, filhos de pastores, né? Como o nosso pastor Austin falou, ele falou a respeito de família, e não sei se vocês lembram que em 2019 aconteceu isso. Houve muitos casos de pastores, esposas de pastores e filhos de pastores que tiraram a própria vida. Parecia algo assim em cadeias, em massa. E aquilo já vinha me preocupando em algumas coisas em relação à cabecinha das nossas crianças. E quando veio a pandemia, eu entrei de cabeça, eu fiz vários cursos sobre o emocional da criança, como você trabalhar com desenhos, né, e você interpretar desenhos e tal. E eu fui trabalhando. O Espírito Santo de Deus me instruiu a respeito de uma oficina. Durante 3 anos direto nós fizemos lá a Oficina das Emoções, para trabalhar tanto com os pais na palestra, tanto com as crianças passando pelas oficinas. É algo assim que foi muito esclarecedor, tanto para as crianças quanto para os pais. Teve um tempo que a gente passou com os pais pelas oficinas para eles entenderem como funciona a cabecinha da criança. Então, é um projeto assim que ainda queima no meu coração a respeito da criança. Por quê? Para que ele não seja um adulto problemático. E automaticamente um adulto problemático vai gerar uma família problemática. Só para vocês terem ideia, rapidamente, a gente recebeu um grupo essa semana, um rapaz, ele é vizinho de uma dessas meninas que eu faço mais uma tutoria de mais de 2 anos de psicanálise, e ela estava dizendo que a família desse rapaz é vizinhos dela, mora na mesma rua que ela. O menino era uma criança problemática, ele tinha dificuldade, ninguém enxergava isso. Enfim, ele cresceu, se casou. Ele trancou a esposa num quarto com o seu bebê e ele esfaqueou a esposa até a morte. Ele fugiu, ele foi no velório da esposa, inclusive num sepultamento dela, e ninguém se atentou para o problema que ele tinha. E ele tinha uma questão séria de psicopatia, e ninguém viu isso.
Então, as famílias, como o próprio pastor Johnny falou, o próprio pastor Washington falou, elas estão, infelizmente, muito desatentas a algumas coisas que estão acontecendo com seus filhos. Eu sou da defesa dos filhos, para que não aconteça uma família problemática mais à frente. Então, por isso, a minha atuação de trabalho, futuramente, é essa, é a questão das crianças, como a gente já vem trabalhando. Mas, atualmente, eu exerço a profissão de optometria, para quem não sabe, ciência da visão, eu faço exame de vista. Isso aqui é refração. Quem quer cuidar da saúde ocular é oftalmo, tá? Então, essa é a minha atuação. E é um prazer estar aqui com vocês. E as demais coisas a gente vai desenvolvendo todos. Hilary. Boa noite. Meu nome é Hilary, eu tenho 20 anos. Eu sou formada em técnica em administração. Assim que eu terminei, eu fiz 3 períodos na faculdade de licenciatura em História. Tranquei para seguir o meu primeiro sonho, que hoje eu estou cursando, que é o bacharelado em Direito. Atualmente eu trabalho também com crianças, eu sou professora de balé infantil e vocês podem se perguntar, nossa, mas uma coisa não tem ligação com a outra, né? Mas tem muita ligação, porque a área do direito que eu quero me especializar é com criança e adolescente, porque eu entendo que esse é o meu ministério dentro do direito, né? Que é muito amplo. Eu estou muito nervosa, mas Eu também estou muito nervosa. Só para constar. E é isso, né? Basicamente a gente vai discorrer mais sobre o assunto daqui a pouco. Excelente, glória a Deus. O nosso tema já está ali projetado, tem uma olhadinha aí. Desafios da família cristã na contemporaneidade. Antes da gente fazer a introdução desse tema, eu gostaria de fazer uma leitura. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4. Esse capítulo ele não estava inserido no nosso cronograma, mas nós entendemos que céus e terra se alinham. Hoje, por acaso, eu tenho meu plano de leitura diária à parte do meu aplicativo, mas eu tenho o aplicativo aqui da Bíblia, porque quando eu não estou em casa, né, ele é muito útil. E por acaso, hoje eu abri o aplicativo e fiz a leitura atual. No caso, tem um plano diário, né, no aplicativo, que eu não acompanho, eu acompanho o meu, mas hoje, por acaso, eu resolvi dar uma olhadinha lá no versículo do dia, no devocional do dia, e tinha esse capítulo que eu estremeci. E eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu vou fazer uma leitura aqui pelo meu celular mesmo, mas a projeção, se desejar, pode projetar. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4. E aí eu vou ler aqui na versão Almeida atualizada. Peço a atenção de vocês. Vamos digerir direitinho essa palavra aqui que o Pai deseja ministrar, deseja exortar, deseja ensinar-nos. Apostasia nos últimos tempos. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. E aí nós temos aí um subtítulo que diz: Exortação à fidelidade no ministério. Expondo estas palavras, estas coisas, irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus,
alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida, que agora é e da que há de vir. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação, pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Ordene estas coisas e ensine-as. Ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação ao ensino. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia com a imposição de mãos do presbitério. Medite estas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim você salvará tanto a si como aos que o ouvem. Aleluia. É fato que nós temos vivido um cenário atual em que manter princípios dentro dos lares, em qualquer outro ambiente social, tem se tornado uma missão cada vez mais desafiadora. E em se tratando de princípios cristãos, como o pastor Washington falou, a missão é ainda mais árdua, é ainda mais difícil. Nós temos nos deparado aí com famílias, pais, cada vez mais omissos, não ofertando uma educação pontual, uma educação pautada na verdade, terceirizando aí a educação dos seus filhos, alguns por falta de tempo, a famosa falta de tempo, outros por negligência talvez, e alguns até como forma de proteção. Eu preciso criar um mundo à parte para o meu filho, eu preciso criar um mundo à parte para os meus, porque eu preciso protegê-lo da realidade devastadora atual. Enquanto nós agimos assim, os nossos filhos estão cada vez mais expostos a todo o sistema de manipulação, estão sendo doutrinados e cada vez mais moldados aos padrões do mundo, né, Deise? E eu gostaria que Deise e pastor Washington discorressem um pouquinho sobre esse tema, sobre o que vocês acham do papel da família, qual deveria ser o posicionamento da família, se vocês desejam nos orientar de alguma forma. O pastor Washington já falou mais ou menos sobre o trabalho que ele executa, mas com respeito a essa introdução, com respeito a esses valores de hierarquia, respeito, submissão que estão sendo perdidos, o que vocês têm para nos orientar com relação a isso atualmente? Uma vez passou a bola. É bem interessante, em cima do capítulo que leu todo, é bem legal que eu li algo, eu escutei algo também essa semana, falando sobre esse tempo, né? É muito top, expressamente, pelos últimos tempos. E quando a gente fala desses últimos tempos, nós falamos sobre o tempo contemporâneo, né, que atravessa enormes modificações, seja econômicas, sociais, políticas e culturais. Nós vemos que, tipo assim, as coisas, elas mudam de uma forma que para algumas pessoas, tá, isso está sendo normal. Eu não sei dizer se é comum, não é normal não é comum, mas tipo assim, e você vê essa situação com maior tranquilidade e coisas que não são. E é bem legal também que eu escutei, né, a gente vai lendo, ouvindo, foi até o Anderson Silva falando que vivemos um tempo onde as pessoas se permitem, em cima do que foi dito, serem demoniadas, e isso do que houve, que o diabo agora ele não quer mais se manifestar em pessoa batendo, se batendo, golfando, babando, não.
É só essa situação desse tempo contemporâneo que eu falei para vocês, político, social, que vem mudando dessa forma, sutilmente levando as pessoas a acharem que isso é assim mesmo, mas não é, né? E em cima disso, eu trouxe aqui a passagem de João 5, né? 1 João 5, que vai falar sobre algumas pessoas que nós conhecemos, que é bem interessante, que fala que o mundo jaz maligno. Bom, 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que é nascido de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz o maligno. Então aqui ele está colocando uma separação. Ele está separando e mostrando para nós o que nós escolhemos estar nele, para que através dessas modificações elas não pudessem nos envolver diretamente, né? Então quando a gente fala que muitos espiariam, apostasiam, pessoas que procurariam ouvir algo como coceira nos ouvidos, são esses tempos que estão chegando. E o mais interessante, como eu estava falando, que o Anderson Silva colocou, é que o demônio, ele procura essas pessoas, né? Porque nós sabemos que o diabo é um ser legalista. Ele não entra na vida não. Ele procura, ele sonda, ele vai, e quando ele vê essas pessoas com essas intenções, que nós sabemos que não são intenções dos céus, que são intenções malignas diretamente, ali se começa a proliferar algo, que nós chegamos nesse tempo e nos assustamos do que está acontecendo. Então, quando nós falamos que o mundo jaz maligno, nós temos que entender que não é um mundo em si, mas um sistema, que ele vem se aflorando, que ele vem proliferando, que ele vem se abrindo, ao qual pessoas vão se envolvendo no maior marasmo. Quando você se pega ouvindo que isso não tem nada a ver, se pega falando que isso é porque ele está falando, se esquecem realmente de ouvir a voz do Espírito, porque a própria palavra declara: quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. E quando o Espírito declara a igreja, ele está direcionando a igreja de Cristo a fazer aquilo que ele nos escolheu. Então naquela assim, escolha hoje a quem vocês querem servir, porque está aí, e algo que foi nos dado é o direito de escolha. Então muitas das vezes aquilo que nós vemos nesse tempo, como eu falei, né, das modificações, seja ela econômica que vivemos, social e política, tem pessoas que falam assim: não, eu escolhi esse lado aqui, ao qual você nem lado tem que escolher. Você tem que estar no lugar onde o Senhor declarou que nós devemos estar. E que lado é esse? O lado da igreja cristã, onde contém um princípio próprio Deus dentro da família, fazendo com que essa família possa ser fortalecida a cada momento, fazendo com que essa família possa passar esses princípios para os filhos, fazendo com que outros possam dar continuidade. Então, quando nós vemos esse momento contemporâneo e começamos a escorregar, né? Antigamente você escorregava e tomava aquele susto para não cair. Hoje não, as pessoas parecem que se permitem passar naquele lugar. Escorreguei. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Naquela assim, escorreguei. Não, nem por ali você devia passar, nem ali você tinha que olhar, nem naquele lugar você tinha que se permitir estar. Então hoje o Senhor continua falando desde aquele tempo, né, como eu falei aqui, quando eu estive aqui, ele criou sinais lá para os dias de hoje, naquilo que devíamos viver, como viver, seja através da fé, ouvindo os profetas mesmo, né? Porque é necessário entender que profetas são esses que nós estamos ouvindo também, né? Quando nós falamos de Neemias na construção do muro, nós vemos que pessoas foram levantadas para profetizar contra. Então nós temos que ter muito cuidado no que nós estamos ouvindo, sem sombra de dúvida, porque quando o próprio Espírito de Deus se manifesta e ele fala, não existe sombra de dúvida, é o próprio Deus direcionando a sua igreja. Rapidinho, antes da Deise
Perdão, Deise, só para não desconstruir aquilo que o pastor Washington falou, que eu achei bem legal, que eu gostaria de pontuar aqui. Ele falou algo exatamente da forma como eu coloquei aqui no meu estudo, mas eu não cheguei a falar. Esses princípios que nós falamos, que eles estão sendo perdidos, eles estão sendo perdidos até mesmo dentro dos lares cristãos. Porque o projeto de Satanás é exatamente o que o pastor falou, é cegar a nossa visão de forma que a gente não entenda o quanto isso é nocivo e prejudicial para os nossos filhos, por exemplo. Essas questões atuais que surgem, o pastor falou política, questões sociais, elas surgem dentro dos nossos lares e têm tomado uma forma, têm tomado uma evidência, de uma forma que a gente não consegue identificar que isso é prejudicial. Esse é o projeto de Satanás, tornar tudo muito natural, tudo muito relativo. É claro que nós não estamos generalizando, graças a Deus, para a glória de Deus, hoje ainda nós temos cristãos posicionados dentro do seu lar, dentro do seu ambiente espiritual, dentro do seu trabalho, mas nós precisamos trazer aqui para o altar, trazer essas questões aqui para a igreja, porque infelizmente um número significativo tem se perdido. Ainda que ainda exista cristãos posicionados, mas um grande número está aí suscetível à naturalização. Tudo é natural. Jéssica, é bem legal, porque nós estamos generalizando. Em momentos iguais a esse, o cuidado de Deus ele é tão perfeito sobre nossas vidas. É o que está acontecendo. O pastor, como demais a equipe, os pastores poderiam, tipo assim, não, vamos lá fazer culto de domingo, louvor e adoração, nada contra, que é muito legal, é top, vamos lá, o culto disso, muito top, mas vamos lá trazer o entendimento, vamos abrir o conhecimento dos irmãos, vamos trazer os irmãos para perto com um arroz e um feijão bem top, né, um angu, né, saímos dessa situação do leitinho, fazendo com que os irmãos, porque isso é um alimento sólido para a igreja, é entender realmente o que o Senhor está falando nesse tempo. Então ele convida e chama as pessoas para que possam ouvir, entender e pôr isso em prática. Então nós somos privilegiados de estar ouvindo, atentos, se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado em obedecer os seus mandamentos. Então nós estamos no caminho correto, meus irmãos. Amém? Não dando ouvido a essas coisas, pecando até mesmo contra o próprio Deus. O interessante é que a visão, né, como Deus trabalha, como o Espírito Santo de Deus, ele é muito detalhista. Ele falou a respeito do tempo contemporâneo e eu já fui lá para o passado. Por quê? Porque no versículo 1, lá no finalzinho, ele fala assim: e por obedecerem a espíritos enganadores. Esses espíritos, lá no versículo 4, no 1 do 4 de 1 Timóteo, esses espíritos enganadores, quer dizer, isso não é de agora, é desde aqueles tempos passados. Então, eu até iniciei a minha fala falando assim: não é fácil viver num território do inimigo com a cultura do reino. Porque ele falou, o mundo já é do quê? Maligno. O Senhor criou esse planeta perfeito, amém, igreja? Só que, por causa da queda do homem, o governo foi entregue a quem? A Satanás. E Jesus veio para quê? Para resgatar esse governo. Então, é muito difícil viver a cultura do reino no território do inimigo. Então, se você realmente deseja cumprir isso, então você tem que realmente querer, desejar, se esforçar e desejar essa verdade e entender que o Senhor ensina é com propósito. Então eu peguei duas famílias. Eu peguei a família de Adão e Eva e peguei a família de Davi. Mesmo após o pecado, ele falou algo muito interessante a respeito do chão, né, escorregadio, do terreno escorregadio. Mesmo após Adão pecando, Deus ainda continua falando com Adão. A Bíblia aqui diz isso. E o tempo todo ele está lá dando as suas instruções. Top. Veio a segunda geração, que foi Caim que nasceu. E a Bíblia diz que quando Caim nasceu, Eva muito empolgada, gente, ali já é um sinal. Entende? Uma preferência pelo filho. Portanto, que no versículo seguinte diz, e nasceu Abel. Acabou. Quando Caim nasceu, esse é o filho que o Senhor me concedeu. E ela fez um baita de um elogio. Essa segunda geração de Adão, ela já começa a se afastar gradativamente do relacionamento com o Senhor,
mas o Senhor ainda insiste em falar. Portanto, que a gente vê no tempo que eles tinham de costume de sacrificar, os dois foram lá apresentar e o Senhor falou. A Bíblia é muito bem clara. Então, a gente vê o tempo todo Deus falando. E onde estão os pais? Aonde estava Adão quando Eva bateu aquele papinho com a serpente? Aonde estava Adão, que deveria estar instruindo seus filhos? Porque se eles fizeram o que eles sabiam, o que deveria ser feito para, no caso da oferta. E aonde estava o pai que não estava orientando o filho? Aonde estava o pai quando não viu que o filho ficou com o semblante caído, que a sua oferta não foi feita de modo adequado e certo como ele já tinha sido ensinado? Ele não estava ali para instruir o seu filho. E aí o que aconteceu? Ele matou o próprio irmão. Segundo a família Davi, segundo o coração de Deus. Gente, o fato de ser espiritual, o fato de ser um homem e mulher de Deus, não quer dizer que você e eu podemos ser um pai e uma mãe corretamente dito. Porque Davi era o segundo coração de Deus. Mas ele foi omisso como pai. Será que ele não viu que o seu filho estava desejando a sua filha? Será que ele não observou? Ninguém ali estava observando aquilo que estava acontecendo? Ao ponto dele fingir que estava doente, pedir com que a irmã se apresentasse diante dele e fizesse um bolo. Gente, pelo amor de Deus, Davi não era bobo, mas ele foi muito omisso quanto a isso. E ele foi mais omisso ainda quando o filho, ele violentou a irmã. E Deuteronômio 22, 29 fala que aquele que repudiar uma moça tem que fazer o quê? Se casar, portanto que ela falou. Não faça tal coisa. Se você pedir o meu pai não vai te negar. E ele não fez isso. O que Davi fez? Nada. Também se omitiu. Por fim, o que isso aconteceu? Ele gerou um ódio pela omissão dele no coração do outro filho. O filho, Absalão, tomou aversão ao pai, odiou o irmão e esperou exatamente 2 anos. 2 anos, maquinando. Será que ele estava sozinho? Olha aqui o espírito. Enganadores. Isso aqui está acontecendo desde lá de trás. Será que a igreja contemporânea, a igreja não está vendo isso? Se nós dizemos que isso aqui é uma bússola que nos guia e nos orienta, por que nós entregamos a pastores, a tias de salinha, a tias de escola bíblica dominical para orientar os nossos filhos? Por que nós, pais, não somos os primeiros pastores na vida dos nossos filhos? Verdade. Por que o seu filho não consegue recordar de um livro preto ou marrom na sua mão quando ele era pequeno? Eu lembro que o meu pai tinha um livro na mão o tempo todo. Eu lembro que eu via meu pai com o joelho dobrado. Por que o seu filho não tem essa memória? Porque isso tudo fica gravado. Porque nós pais não estamos sendo os primeiros pastores na vida deles. Nós estamos criando os nossos filhos na igreja e nós não estamos instruindo os nossos filhos no Evangelho. E aí você vê o grande êxodo de adolescentes na face da terra, em todas e qualquer tipo de igreja e denominações. Porque quando ele chega nos 12 para 13 anos, ele vai dizer que ele é dono do nariz e que ele não quer vir mais. Porque ele vinha obrigado. Ele vinha para a igreja. Ele não era instruído no Evangelho do Reino. Eu sei do que eu estou falando. Porque eu vivi isso. Eu pratiquei isso. Fui muito radical em criar os meus filhos na igreja. E sabe o que aconteceu, irmãos? Eu perdi o coração dos meus filhos. E agora lá vai eu lutar para resgatar o coração de cada um deles. Mas o Senhor diz que nos últimos dias, né, o que diz aqui, 1 Timóteo capítulo 4, os tempos, os últimos tempos, nos últimos dias, Deus enviaria o espírito de Elias. E esse espírito faria com que o coração dos pais se converteria aos filhos. E o coração dos filhos se converteria aos pais. Eu estava esses dias conversando com a Jéssica. Sabe o que mais me regozija o meu coração como mãe? É que esse dia chegou na minha casa.
Aleluia. Eu tive uma luta. Eu tive que voltar lá atrás, na infância deles. Eu tive que resgatar eles de traumas. Sem estar exercendo psicanálise ainda, né? Nem estava ainda nisso. Mas eu tive que fazer isso. Eu tive que resgatar eles de traumas que eu, como mãe, provoquei. Existe um tripé. Foi um dos assuntos que eu falei na Oficina das Emoções no ano passado. E esse tripé, ele é dividido para quê? Para que cada parte, ele comunique ou deixe de comunicar algo para os seus filhos. Então, vocês percebem que o tempo todo eu estou falando do pai. Eu não estou falando da mãe. Pai, ele tem uma cobertura espiritual para liberar sobre a vida do seu filho. Quantos são pais aqui? Quem ainda não é pai e nem é casado? Muito bem. Prestem atenção, homens. Vocês, para não acontecerem isso que aconteceu com vocês na época de Davi e de Adão, quanto todos os outros, como Eli, como vocês sabem que existe um monte. A cobertura espiritual do pai, comunica ou deixa de comunicar. Amor. Interessante. Quer que seu filho saiba quem é Deus? E que Deus é amor. É você que ensina ao seu filho o que é amor. É você que comunica ou deixa de comunicar. É você que comunica ou deixa de comunicar a direção aonde você vai. Limite até onde você vai. E proteção, segurança. Sabe o gesto de jogar a criança para o alto, pai? Você está mostrando o mundo para ele. Mas quando ele volta, ele não tem medo. Ele tem a certeza e a segurança e a proteção de que você está segurando ele e não vai deixar cair. O teu filho vai ter 60 anos, você 90, mas você ainda vai continuar sendo o porto seguro do seu filho. Então, pai, você comunica amor, direção, limite, proteção e segurança. Não é, mãe? Mas eu sou separado, faz o seu papel de pai. Não existe ex-pai nem ex-filho. Mãe, como... interessante. Eu achei esse artigo no jornal de Barretos, São Paulo. Mas, isso é um trecho, mais do que a presença física, toda criança quer e precisa da paternidade afetiva, presença amorosa e protetora que comunica o amor de Deus, o Pai das misericórdias. Com certeza, se você pegar alguém nessa faixa de idade aí, entre 30, 35, 40, e você perguntar a ela assim, pai, quem trabalha com terapia sabe, né? Cabeça vai lá longe. Quando você fala que Deus é pai, a primeira coisa que ela vai falar é o quê? Pai? Ela vai relacionar Deus com quem? Com seu pai terreno. Porque é o homem natural, o pai terreno, que tem que comunicar isso, senão teu filho vai ter problema com Deus. E relacionamento com Deus. Mãe comunica ou deixa de comunicar. Vínculo, nutrição e organização. Em Gênesis fala que Deus criou o homem e a mulher, certo? Cada um aqui com a sua cobertura espiritual familiar na vida dos seus filhos. Homem e mulher os criou, está falando de casamento. Deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, unir-se a essa mulher e os dois serão o quê? Uma só carne. Está falando de casamento, família. Essa família, esse casamento também tem algo a comunicar aos seus filhos. Ele vai comunicar sexualidade, só existe homem e mulher. Homem com homem, mulher com mulher. Não é casal, é par. Não é casal. Não é. Então, vocês têm essa responsabilidade de comunicar isso aos seus filhos. Vocês têm a responsabilidade de comunicar afetividade e companheirismo. Isso, o assunto é extenso. Porque logo abaixo ele vai falar a respeito de identidade, de herança. O assunto é extenso. Isso aqui é só um resumo. Então, ele falou dos tempos contemporâneos. Eu estou vindo lá de trás, dizendo para vocês, não mudou. O tempo mudou, mas a Bíblia é a mesma. O tempo mudou, mas Deus é o mesmo. Aleluia. Então quer dizer que para pedir bênção, para pedir cura, para pedir unção, para pedir graça, para pedir uma vitória, para que se abra as portas de emprego, para que a minha filha consiga essa vaga tão desejada e sonhada na faculdade,
Deus serve. A Bíblia serve. Ela é boa. Mas para a criação de filhos, os seus tempos mudaram? Deus é o mesmo. E a Bíblia também. Deus não muda. Então, quer criação de filhos? Bíblia Sagrada. Quer instrução de orientação a respeito dos seus filhos? Bíblia Sagrada. Sua família não está indo bem? Bíblia Sagrada. Ela é sua bússola. E ela que vai te orientar. Glória a Deus. Uau. Palavras de confronto, palavras de exortação. Jesus, mais uma vez, que os nossos corações sejam uma terra fértil, que essas sementes de conhecimento possam germinar nas nossas vidas, refletir no nosso lar, em nome de Jesus. Nesses intervalinhos que nós teremos aqui de um tópico para outro, a Gisele já veio até aqui me sinalizar, nós estaremos abertos a alguma dúvida que possa surgir, se alguém desejar fazer alguma colocação. Eu só peço que respeite o momento em que nós estivermos aqui construindo. Aí você pode sinalizar ali para a Gisele, a gente entrega o microfone para ela e nesse intervalinho você pode se colocar, terá essa oportunidade de se colocar. A projeção, por gentileza, pode pular o tópico. Adventos do mundo pós-moderno. Como nós falamos aqui, nós temos a nossa querida Hilary, representando o público jovem. Hilary já falou, conforme ela se apresentou, ela frequenta hoje a universidade. E aí, querendo ou não, Hilary tem um contato diário e direto com um campo vasto de ideologias, né, Hilary? E nós queremos que você fale um pouquinho para a gente, Hilary. Quais são os sinais do pós-moderno que você consegue identificar no seu ambiente social, na sua geração? Como você é capaz de manter o seu senso de convicção, sua postura diante daquilo que você acredita, como você se posiciona de todo esse sistema aí de influência da mídia, influência social, de todo esse esquema de manipulação. Fala um pouquinho pra gente, compartilha um pouquinho com a gente, por favor. Então, tradicionalmente, a história da humanidade, ela é muito extensa. E para a nossa identidade estar formada, nós temos que saber de onde nós viemos. E isso é muito extenso e é muito interessante que cada um aqui tire um tempo para entender como tudo aconteceu. E por que você está aqui hoje, como tudo aconteceu, para o Brasil se colonizar, para tudo e você vir e ter essa autonomia dentro do seu meio social, dentro da sua família, você poder escolher coisas simples, mas que tem um fundo histórico longo. Como você pode votar, por que você pode votar, por que isso é importante, por que você tem sua casa, por que nós temos um governo dividido como presidencialismo, por que existem municípios, estados, por quê? São questões que nós temos que saber o porquê. Como cidadãos, como brasileiros, como filhos, para nossa identidade estar estabelecida, nós temos que saber de onde nós viemos. Senão fica impossível estabelecer a nossa identidade. E é através disso que, por isso, eu busco conhecimento ainda muito pequeno. Eu não sou formada em nada, assim, né, oficialmente, mas nós temos que buscar esse conhecimento, porque não tem como a nossa identidade estar formada baseada no quê? Baseada no vácuo, baseada em que conhecimento que nós estaremos formados. E hoje, eu estou na universidade, né? Eu estou cursando Direito e é muito complexo você ser um cristão e você ser um jovem cristão, né? Como a Deise falou, todo adulto já foi uma criança e toda criança cresceu, se tornou um adolescente, se tornou um jovem e ela precisa de um apoio extenso para ela conseguir ser um adulto saudável. Então, entrando até um pouco no que a Deise falou, porque eu trabalho com criança, então eu lido um pouco com essa realidade. Não tem como você, pai ou você, mãe, ser um pai ou uma mãe saudável se você não curou as suas mágoas da sua infância. Não tem como você ser um pai posicionado se você ainda não entrou na sua caixinha e se curou dos traumas que o seu pai fez em você, dos traumas que a sua mãe causou em você. Eu ainda não sou mãe, mas eu não tive uma família estruturada.
eu não tive o pai presente. E como ela falou, a importância de um pai na vida de uma menina ou de um menino é essencial. Eu não tive isso, né? E eu ainda não sou mãe, mas eu busco me curar de todos os meus traumas maternos, paternos, porque eu não quero transmitir isso para o meu filho. E se você, pai, você, mãe, não procurou isso ainda, corre, porque você não vai conseguir ser 100% saudável se você ainda não se curou do que te machucou. Você, sem querer, sem perceber, você vai transmitir isso para a sua geração. E seu filho vai absorver e vai crescer, não entendendo muita coisa do mundo ao seu redor. E os adventos da pós-modernidade, a pós-modernidade começou basicamente, né, após as grandes guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E ela foi reconhecida pelo seu avanço tecnológico, seu avanço comercial, a globalização, o capitalismo, essa questão de você querer e você ter em seguida, né? A tecnologia, hoje você consegue fazer tudo por um celular, você consegue ir no banco, você consegue ir no mercado, você consegue ir no hortifruti, você consegue ir no shopping, você consegue fazer tudo. Então ela teve seu início após as grandes guerras, né? Que foi um período terrível que o universo passou e que os grandes chefes de governo viram a necessidade que o Estado, no modo geral, né, o universo, no modo geral, precisava evoluir, precisava proteger rapidamente o seu território. Né? Por isso que foi um período de buscar evoluir como sociedade, ter mais armamento, ter mais facilidade de se comunicar entre um país e outro, para quando você fosse ser atacado, você já conseguisse pedir socorro, né? Foi por isso que hoje a gente tem esse acesso e a gente usa para muita coisa, né? Mas foi com esse fundo terrível e doloroso, porque muitas pessoas morreram, sofreram, choraram, mas foi através desse fundo que hoje a gente tem a tecnologia, que é um marco da pós-modernidade. E a pós-modernidade, como o pastor Washington falou, ela é reconhecida como o relativismo, né? Tudo é relativo, tudo eu posso ou eu não posso fazer, tudo eu posso ser o que eu quero, nada é duro, sabe? Nada é concreto, tudo é relativo. É por isso que é muito difícil nós sermos estabilizados dentro desse mundo, termos a nossa identidade concreta dentro desse mundo. E a Jéssica me perguntou como eu consigo manter a minha identidade. Um dos pontos, como eu falei, é você conhecer de onde você veio, é você conhecer o seu passado, você conhecer no que você ainda precisa segurar, porque nós estamos em constante, né? Nós nunca estaremos perfeitos, então a gente sempre tem o que melhorar. Um dos pontos é esse, é você se reconhecer no passado. E um outro ponto que eu tento sempre observar é o outro, sabe? É muito fácil a gente ser radical. E nós, como cristãos, temos que ser radical através dos nossos princípios. Os nossos princípios não estão para negociação. Mas toda pessoa, todo grande radical precisa ter amor. Não adianta a gente ser só radical, porque senão nós nos tornaremos como os fariseus daquela época, que usa a Bíblia para julgar, que usa a Bíblia para acusar, que usa a Bíblia só para isso, não usa para amar, entendeu? Então eu sei para que eu vim, eu tenho a minha identidade formada e eu sei o porquê eu estou nesse mundo, mas eu tenho que entender também quem não sabe. Eu tenho que entender o jovem revoltado que não teve um pai, que não teve uma mãe e que hoje talvez se tornou homossexual ou se tornou uma pessoa extremamente agressiva ou se tornou uma pessoa totalmente intolerante. E é muito fácil olhar para essa pessoa, às vezes adulto, e falar, poxa, por que ele me tratou assim? Ou por que ela é assim? Porque eu não mereço isso, eu não preciso ouvir essas coisas. Mas essa pessoa tem um fundo, tem uma história, sabe? E nós temos que ser radicais sim, com os nossos princípios.
mas sempre observando o outro, entendeu? Tentando ajudar ele a se encontrar, já que você conseguiu se encontrar. É assim que eu me mantenho nesse universo tão vasto que eu encontro na universidade hoje. Gente, pontualíssima, esclarecedor seu argumento, Hilary. Glória a Deus. Deus continue te dando sabedoria, que você continue mantendo firme o seu senso de convicção, a sua postura diante da sua fé, onde você estiver. Você sabe que existe sim a verdade absoluta. A verdade absoluta é a palavra, ela é o nosso manual, ela é a nossa instrução, ela é a nossa bússola que nos guiará até a eternidade. Enquanto nós estivermos aqui, que possamos cumprir o nosso propósito, assim como Hilary está sendo luz onde ela está. Deus abençoe, Hilary. Glória a Deus. Alguma pergunta? Alguma colocação? Tenha vontade. Podemos ir para o próximo tópico? Jéssica, eu posso? Sim, claro. Eu estou olhando um pouco. Fica à vontade. Não olhe para mim, Gisele. Que tipo assim, lá vem ela de novo. Eu quero fazer uma colocação. Eu vi um trecho de um pastor. Ele fez uma colocação da pós-modernidade de... Não vou perder a benção. E eu vi um trecho de um documentário desse pastor, e ele tem 9 anos. E ele faz um comentário a respeito da pós-modernidade. E ele fala o seguinte, que a pós-modernidade, ela está estribada em 3 pernas. Primeira perna, pluralização. O mundo é plural. Existem várias filosofias, vários conceitos, várias religiões, né? Várias ideias, né? E nenhuma delas podem ter a pretensão de ter a verdade. E neste mundo plural, a verdade é relativa, como a Hilary bem falou. Realidade não existe em si mesma, independente de um ponto de vista sobre ela. Então, se eu disser que aquilo ali é uma mesa, o pessoal aqui da Escola de Profetas lembra daquilo que um pastor que falou sobre o legado do amor, né? Isso aí, lembra que ele falou da relatividade, do ideal, lembra do que era real e do que não era? Exatamente isso. A segunda perna, privatização. Cada um tem a sua própria verdade. Eu tenho a minha verdade e ele tem a dele. Eu tenho a minha religião e ele tem a dele. Eu tenho meu time de futebol e ele tem o dele. E por aí vai. Tipo, ninguém é melhor do que ninguém. Cada um no seu quadrado. Fazer suas próprias escolhas e ser responsáveis por ela. Resumindo, sou dono do meu próprio nariz. Terceira perna vai falar sobre a secularização. Colocamos Deus na lateral. Para escanteio. Olha só, Deus. Agora não, tá? Não dá não. Não dá para ter ele na minha agenda, não dá para ter ele no meu tempo, entendeu? E a secularização faz o quê? Joga Deus para escanteio. E aí ele fala o seguinte, viver a vida sem levar em consideração Deus. É do meu jeito, do meu gosto, eu não preciso aceitar os padrões. E aí ele finaliza o seguinte, isso levou a nossa geração, isso há 9 anos atrás, ao relativismo, à desvalorização do ser humano, desconstrução familiar, e isso tudo em nome de um avanço, de uma conquista. Estamos vivendo a desvalorização do ser. E é preciso reafirmar, glória a Deus pela vida da Hilary, que existe uma verdade absoluta, certo e errado, luz e trevas, bem ou mal. Porque muitos cristãos se perderam por não se atentarem, que estavam patinando num terreno escorregadio do relativismo, da incerteza, da insegurança, da falta de fé. Jesus é a rocha que nós devemos estar com nossos pés fincados. Aleluia. Amém. Aleluia. Acabei. Aleluia. Glória a Deus. Deise, eu não sei... Pode ficar à vontade. Fica à vontade. O mais interessante nisso, né, o que a Hilary falou, que a Deise vem trazendo também, construindo junto com a gente, que a Bíblia, vamos lá, a gente vai voltar ao quanto tempo Cristo atrás, nos dias de hoje, na palavra, chegarão dias que as pessoas não iam. Então o que eu falo para vocês de tudo que está acontecendo? Chegaria dias que a galera não vão querer ouvir isso, não vão querer viver um princípio. Então, poxa gente, a gente vê televisão, muitas vezes eu não sou aquele fã de televisão, mas eu gosto de me atualizar, e você acaba vendo umas coisas que tipo, gente, não existe mais Bíblia. A Bíblia é algo do passado que tem que ser atualizada. Olha só, qual é a proposta? Tirar a palavra da verdade
fazer com que as pessoas possam continuarem cegas, né? Dentro de suas próprias questões, que seja. Aí sim, mas só onde eu estou querendo chegar com vocês, no que nós estamos construindo. Não existe isso. O que existe é a palavra de Deus para nossas vidas, declarando que viria esse dia, que chegaria um dia aonde homens iriam ser seguidos pelas suas próprias vontades, homens iam criar os seus próprios deuses, e nós vemos que o mundo está assim, dando a oportunidade. Existe existem dois lados. Não, pessoal, fica tranquilo se tiver algo sobre a política. Não tem esquerda, tem direita, nós temos que parar com isso. Agora nós vamos criar um agora que você não precisa dizer que está do lado da esquerda ou está da direita. Aí cria, beleza, agora são três, daqui a pouco, e assim vai. Se nós não entendemos realmente, né, quando a gente fala também até da descoberta do Brasil, é bem interessante, e quando você fala da descoberta do Brasil, a Rita ele falou sobre isso, de buscar entender, você vai lá atrás, no tempo dos Templários, né, onde aqueles homens que guardavam a ordem daquelas pessoas que faziam peregrinação, aí daqui a pouco eles desandaram, ao qual veio uma lei que tinha que estipar todos eles, aí eles acham refúgio em Portugal, né, e o Brasil ele também, por mais que as pessoas falam que o Brasil ele foi gerado em cima de maldição, mas para aqueles homens, para aquele tempo, até mesmo para os portugueses, o Brasil era terra, como é que se fala? A terra fértil também, que era essa terra, a terra santa, né? Tipo assim, eles procuravam, eles continuavam indo à busca dessa terra santa. É onde eu quero dizer, quando algumas pessoas pegam e falam que nós fomos gerados debaixo de maldição, isso tudo é entender um pouco e você falar assim, peraí, por mais que eles possam falar isso ainda, mas eu acredito que a minha nação, o meu Brasil, existe algo de Deus para nós, que é essa terra santa, porque o Senhor escolheu para que pudéssemos estar aqui nele. Então eu fico daquilo que Deus tem para mim, entendeu? Pessoas estão entendendo mais ou menos o que eu quero dizer? Então é mais ou menos isso. Não, o Brasil ele foi gerado debaixo de maldição, então todos os brasileiros estão amaldiçoados porque eles só vinham para cá, tiravam do melhor o pau-braço, aquele negócio todo. Não, mas quando a gente busca conhecer, que é muito legal isso, né? O conhecimento do leque, você vai vendo, cara, eu segui uma filosofia daquilo que eu via, tipo, né, o telefone sem fio. Me fala, quando chegar no final, está falando uma coisa que não tem nada a ver. Então, quando a Deise fala essa situação de escorregar, é mais ou menos isso. São pessoas que estão se permitindo se escorregar, porque vamos mudar, eu acho que isso está vindo muito engessado. Vamos afrouxar um pouquinho, para que as pessoas possam chegar com mais tranquilidade. O que vocês gostam mais? Agora, por mais que Deus fala que é bobina, né? Mas tipo assim, quem sou eu para julgar? Então pode vir, venha, mas tipo assim, venha e entenda do que ele está falando, transforme-se e viva daquilo que ele está fazendo sobre a tua vida. Então, nós também temos que ter muito cuidado em buscar conhecer. Então, faça isso, meus irmãos. Faça isso. Só uma observação que ele falou sobre o Brasil, e é muito interessante. Nosso país, ele tem 500 anos vou dizer história, mas né, quando os índios estavam aqui já era história, tá, gente? Estou falando da colonização. De 1500 até os anos atuais, nós temos 500 anos de história. E nós, nesses pequenos 500 anos, comparados a grandes países como a Inglaterra, como a China, que foram descobertos assim, né, há muitos anos atrás, o Egito, né? Belém, Jesus, você pode comparar, nós temos 500 anos de história e nós vivemos todos os períodos na história, evoluindo e crescendo nesse pequeno tempo. Hoje nós somos o maior país em questão econômica, em questão de visitas mesmo, de turismo da América Latina, e tudo isso a gente conquistou em 500 anos de história. Coisa que a Inglaterra demorou milênios para conseguir, a China demorou milênios, nós conseguimos em 500 anos. Então, não deprecie o seu país, sabe? Não diga que o Brasil é ruim, não diga que o Brasil não vai para frente, não diga que o Brasil não evolui, que eu quero sair do meu país porque o meu país é isso, meu país... Eu ouço muito isso, eu fico assim, revoltada com as pessoas, porque você não conhece o seu país, você não conhece a grandeza que o nosso país, o nosso povo sobreviveu para chegar até ali. Então não menospreze o seu país, não que os outros países não mereçam honra, eles têm uma história incrível, mas o seu país também tem. Descubra ela. Glória a Deus! Pastor Johnny tem que falar tudo, Johnny. A pessoa tem uma família. Tá, mas
eu vou falar dele mesmo assim, porque ele tem trazido essa visão para a igreja, cultura da honra. Honre a sua nação, ore pela sua nação, seja uma evidência da presença de Deus e da transformação, da metanoia que Ele pode fazer. Só para não esquecer, eu já estava quase esquecendo, a Deise ela colocou alguns tópicos ali, né, algumas evidências da pós-modernidade. Eu não sei se você chegou a falar com outro sinônimo ou se eu deixei perder. Uma das evidências também da pós-modernidade é a descentralização, não é isso? Nessa visão, não existe uma autoridade estabelecida. A partir dessa proposta, uma autoridade, ela transfere a sua autoridade para outrem. O que nós falamos já no início? Pais terceirizando a educação dos seus filhos. Não, deixa que a escola educa, deixa que a universidade, a academia educa. Não. Princípios e valores permanecem sendo construídos dentro do lar. Na escola, graças a Deus, hoje nós temos até bastante projetos voltados para o sócio-afetivo, porque é necessário. Que uma criança deseja, muitas vezes, apenas que alguém direcione, mostre para ela uma visão diferente, uma perspectiva diferente da realidade que ela vive. Mas princípios e valores são inegociáveis. Pai, mãe, família, lar. Inicia-se dentro do lar. Glória a Deus. Jéssica, então, sim. E acho que aumentou demais, né? Nossa, a voz está tão alta. A voz já é alta. Jéssica, então vamos colocar aí. Como esse texto é de 9 anos atrás, então agora a pós-modernidade tem 4 pernas. Acrescentar essa. Você acrescentou a descentralização. Essa transferência de poder, transferência de autoridade. Onde não há autoridade, né, via de regra, há desordem, né? Próximo tópico, rapidinho. Próximo tópico. Era digital e seus prejuízos à saúde mental. O tema que tem sido o alvo das principais discussões atuais, né, gente? Na realidade, eu acho que todos os outros tópicos que nós estamos tratando aqui norteiam aí a cibercultura, aos digitais, né, a tecnologia. O que deveria, na verdade, ser uma inovação, né? A Hillary falou, o dispositivo móvel, né, ele servia para poder acionar quando o país estava sendo ameaçado. Olha isso. Deveria ser uma... A Segunda Guerra Mundial foi a vista disso, né? Foi a comunicação rápida de ataques, né? Foi a grande evolução aí. Era para ser uma ferramenta de 100% aproveitamento, né? Acho que na realidade ela tem se tornado infelizmente danosa e nociva pelo excesso e gerando aí prejuízos irreparáveis à nossa geração. E David, de novo, é contigo. Eu creio que você tenha muito contato aí com essas questões no seu campo, você trabalha com o público, você no seu campo de estudo também. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre os perigos, né, da era digital, em consequência dos excessos, em consequência aí do uso desenfreado, o que isso gera na mente dos nossos jovens. Você está trabalhando, você está ali focada e de repente você escuta que seu celular vibrou. E aí começa uma guerra no seu cérebro. Olho ou não? Vai que pode ser alguma coisa importante. Quem é que nunca passou por isso? O celular vibra ou toca, aquela musiquinha bendita das notificações. E aí você olha ou não olha? Fica aquela guerra dentro de você. Olha ou não olha? Aí o anjo assim, não olha, não olha. Aí o diabinho, não olha. Se fosse você olhar. Essa guerra fica dentro de todos nós. Então, eu vou ser bem breve, porque muitas coisas aqui já foi dito a respeito da tecnologia, porque tem algumas coisas que eu quero pontuar que são importantes. Se você parar para olhar as notificações, a sua concentração foi para o espaço. E segundo a neurociência, para você recuperar novamente essa atenção, você leva entre 23 a 25 minutos. É tempo pra caramba. E aí o mercado de trabalho está te exigindo o quê? Produtividade. Mas a sua atenção, infelizmente, foi tirada por causa de uma notificação que chegou no teu telefone. E aí o que a gente fala é o seguinte, quando você falou a respeito das redes sociais, ela é um grande desencadeador de grandes transtornos.
Todo mundo aqui já sabe, vocês já estão cansados, eu vou usar até outra expressão, vocês estão carecas de saber. Ansiedade, depressão, mais o quê? Fala, pode falar. Mais o que desencadeia as redes sociais? Déficit de atenção. Déficit de atenção, complexo de inferioridade, mais o quê? Baixa autoestima. Baixa autoestima, mais o quê? Mais o quê? Relacionamento abusivo. Toda desgracença do mundo. Repete, irmão. Toda desgracença para a humanidade. Desgracença. Desgracença. Opa, vamos colocar isso aí no nosso. Agressividade. Gente, tudo isso eu anotei aqui, tudo que vocês estão falando. O que acontece? Falando. A desgracença não, vou anotar aqui, tá, irmão? Eu sempre guardo meus rascunhos, né? Eu gostei do seu novo termo. É verdade. E o que acontece? O excesso de telas, ela vai atingir uma área do cérebro onde a mesma é afetada quando você lidar com um dependente químico. Então ali você já perde uma parte da sua atenção e decisão. Gente, eu vou ser bem pontual porque eu anotei tantas coisas. Por quê? As redes sociais, ela te dá uma troca muito rápida. Muito rápido. É uma foto que você colocou, você já tem like, você já tem comentário. Então, você não tem esforço nenhum. Né? É uma troca muito rápida. Então, vivência de consultório. Eu sou optometrista, lembrando. Isso aconteceu no consultório hoje, fresquinho. Entrou uma mãe com um menino de 14 anos, que para mim ele tinha 11. Pela postura dele, pelo tanto de infantil que ele era, ele não tinha a postura de uma criança de 14 anos. Ele ficou desesperado porque ele tinha que dar o telefone para ela, porque ele estava jogando e não poderia perder aquele jogo. E ela falando o tempo todo para ele sentar para conversar comigo, mas ele não conseguia. E ele ficou completamente agitado, nervoso. Você tem que pegar isso, senão você vai perder. E a mãe senta, 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 senta. E ele não sentava. Por fim, ela desligou o telefone, deve ter conseguido lá o que ele queria, e ele sentou. E aí eu fui percebendo algumas reações daquele menino, e eu vi que aquele menino tinha alguma coisa diferente. E durante o exame, a mãe falou que ele tinha TDAH e uma outra lá, síndrome lá, que eu não lembro agora. Mas ele tinha TDAH. Eu falei assim, mãe, o que ele está fazendo com o telefone? Se ele tem TDAH, a tela é muito prejudicial a ele, mais ainda. Se ele já tem déficit de atenção, vai piorar mais ainda a situação dele. E você só tem 14 anos, para mim você tinha 11. E eu comecei a falar. Nesse meio tempo que eu estava conversando com a mãe, justamente, compartilhando com ela algo que estava fresquinho aqui para hoje à noite, a criança que estava no colo dela, um menininho que deveria ter 1 aninho de idade, no máximo 2, começou a chorar muito. Por quê? Porque eu falei para ela assim, mãe, ele não deveria estar com o telefone na mão. Ela tirou o telefone dele e guardou. Acabou, gente. Acabou minha consulta. Eu não consegui falar mais um ai. Eu não consegui resolver nada. Por fim, me perdoe, igreja, mas eu passei o sabão naquela mãe. Falei para ela assim, qual é a diferença do seu filho para um cracudo que está lá agora no Cesarão? Nenhuma. Ele está completamente dominado pelas telas. Dependência total pelas telas. E eu falei assim, devolve o telefone para ele, mãe. E o que a senhora vai fazer daqui por diante é tirar aos poucos a tela, tanto do seu filho de 14 quanto o seu de 2 aninhos. Porque senão, mais tarde, eles vão ter problema. E sabe como é que eu falo para eles? Eu falo o seguinte, você vai se lembrar de mim. Não tiro nem a máscara para não perder o encanto. Falo assim mesmo para eles, os jovens, adolescentes, falo assim mesmo. Não, você não vai lembrar da sua esposa, você não vai lembrar. Eu vou falando. Sabe por quê? Porque você vai ter Alzheimer. Eles regalam no olho. Não quer dizer, gente, pelo amor de Deus, que o fato de você ter o acesso, o uso excessivo de tela, que você vai ter Alzheimer. Não é isso. Mas ele também provoca as mortes dos neurônios. Entende? Então isso só para dar uma alerta, para eles acordarem. Os pais, infelizmente, eles estão muito... Ai, Jesus, me ajuda. Você vê dentro das igrejas, gente, as crianças com o celular na mão.
E depois, quando ele tiver 13 anos e sair da igreja, se misturar e andar com gente que não presta, não reclame, não chora no ombro do pastor. Porque ele deveria estar ouvindo a palavra. Ah, mas ele só tem um bebezinho, não entende. Entende sim, irmãos. Entende. A gente tem prova disso, que criança entende. Não importa a idade, até dentro do ventre. Se você disser que confessar a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, ela vai levantar a mãozinha lá no ventre e vai aceitar a Jesus. Eles entendem. Eles conhecem a voz da mãe. Eles conhecem a voz do pai. Então eles entendem. Então não permita, em nome de Jesus, dá semana a mão do seu filho durante o culto. O culto, o nome já diz. Você está vindo para cultuar ao Senhor e não no celular. Você está vindo cultuar ao Senhor e não joguinhos. Gente, eu estou saindo completamente fora do meu roteiro. Isso tudo são experiências. A minha primeira paciente hoje, Dona Vilma, 70 anos de idade. E ela começou a contar para mim como ela criou os filhos. E sabe uma coisa que ela falou? Os pais estão com medo de dizer não para os seus filhos. Não. Não pode frustrar a criança. Isso aí é do pós-moderno. Não pode frustrar o meu filho não pode gritar, meu filho não pode... Não pode frustrar ele. Isso aí dá tudo que ele quer. O tempo todo, dá o do melhor. Isso aí vai dando. Você vai ver o resultado disso na fase adulta. E sabe o que ela falou para mim? Ela estava, por ela já ser uma senhora, então ela estava brincando com um joguinho de criança chamada Mud Gardens. Mud Gardens. Nunca ouviu falar, não? É joguinho de criança, Hilary. Sabe para que é a igreja? É para construir jardim. É uma senhorinha de cabelinho branco, sentadinha lá na cadeirinha dela, e você vai construir jardins. E ela falou que um dia alguém chamou ela, online, joguinho online, Roblox, é isso? Roblox, que tem vários, é um aplicativo que tem vários joguinhos dentro. Cuidado, gente. Tem pessoas online aí pedindo teu filho. E aí ela conta que uma pessoa começou a chamar ela. E essa pessoa era uma pessoa já adulta. E começou a conversar com ela. O que ela fez? O filho dela falou assim: vai mãe, deixa mãe, vai ver onde é que vai dar. Ela foi dando corda. De repente a pessoa virou e falou assim para ela: você tem câmera? Aí ela virou e falou assim: não tem câmera não. Você quer que eu compre uma para você? Aí ela: não, para que você quer me dar câmera? É porque eu queria que você me enviasse umas imagens. E começou a falar. Ela foi dando corda. E o filho virou e falou assim: mãe, será que quer que eu denuncie? Ela virou e falou assim: denuncia. E ela denunciou. E ela virou e falou assim: você está pensando que você está falando com quem? Com uma criança? Eu já tenho 70 anos de idade. E ela passou o sabão nele. E ele foi denunciado. Nós vemos isso todos os dias. Pessoas sofrendo estupros virtuais. Pessoas, lembra da época da baleia azul? Quantas crianças se enforcaram, quantas crianças se mutilaram, quantas crianças... Esses dias, gente, eu cheguei em casa, passou uma reportagem falando de meninas que estão sofrendo estupro, cortando os próprios mamilos, pelo amor de Deus, virtualmente. Se você não fizer isso, eles ameaçam. Gente, olha a dominação na mente de um adolescente, de uma criança. Esse é o mais perigoso. E os perigos disso estão aonde? Está na terceirização que a Jéssica falou dos pais. Os pais estão terceirizando isso. E estão dando telefones para os seus filhos antes dos tempos. E para terminar, ele fala sobre a respeito do sono. Essa parte eu gosto muito. Sabe por quê? Porque eu falo isso sempre lá nas consultas lá. 1 hora antes de dormir, desliga. Não vira o olho não, minha filha. É isso aí, ela já sabe, está repetindo a mesma coisa. Eu tenho a prova dentro de casa. Por que não dorme? Porque está tendo insônia, excesso de luz azul. E aí o seu cérebro não compreende a luz azul. Ele entende todas as faixas, menos azul. E aí ele fica em estado de alerta. Então ele fica assim: alguém está querendo me atacar, alguém está querendo me atacar, alguém está querendo me atacar. Ele deveria descansar, deveria relaxar para poder produzir a melatonina, que é o hormônio do sono. Não relaxa e não acontece. Por quê? Porque ele está em estado de alerta. E aí você vai dormir e vai acordar pior do que quando foi se deitar. Porque o cérebro não produziu o quê? O hormônio do sono, a melatonina. Então, 1 hora antes de dormir, não é só as crianças não, são para todos nós também, os adultos.
1 hora antes de dormir, desliga tudo. Desliga celular, desliga televisão, desliga tudo que emite luz azul. Se vocês puderem evitar, o cérebro de vocês e o corpo também vai agradecer. E outra coisa, manter os olhos muito tempo convergidos não quer dizer que vai gerar somente uma miopia. Estão gerando outros problemas visuais. Quebra de convergência, problemas na acomodação, isso tudo não é agora não. Lá na frente você vai ver o resultado. Então, algumas coisas que eu coloquei aqui para você poder evitar. Ó, alguém falou sobre a obesidade? O excesso de computador também provoca isso? Excesso? Problemas posturais? Obesidade? Rapidamente, um menino, eu vi, isso foi também colocado lá no grupo, ele deveria ter 17 anos, ele passou 52 horas jogando, sem dormir. 52 horas consecutivas sem dormir. Ele evacuava nas calças, ele urinava nas calças, ele não comia, simplesmente ele arrancava a roupa que ele sujava e jogava lá para a mãe tirar. E por fim a mãe foi atrás de um psicólogo, por quê? Porque o filho estava se deteriorando ali naquele joguinho. Quem é o culpado? A terceirização. E aí, algumas coisas que a gente pode evitar. Faça a curadoria. Só curta ou páginas que você realmente pode dizer que vai te edificar. Desative as notificações. Gente, isso é libertador. Também está nessa? Glória a Deus. No dia que eu fiz isso, foi quando eu vi um documentário da Netflix. Se vocês procurarem, gente, é assustador o que tem por trás desses aplicativos, dessas redes sociais. Google, Instagram, Twitter. É assustador. E eu comecei a desativar todas as notificações. Não estou dizendo, irmãos, como é essa desgraceira aí que o nosso irmão falou, mas você pode ser usado saudavelmente, com controle. Então, desative as notificações, estabeleça metas de uso, tenha outros passatempos, gente. Eu falo para os adolescentes, vai soltar pipa. Isso trabalha a convergência dos olhos para divergir, entendeu? Você está olhando para o horizonte, para o infinito. Ah, legal, só não põe o celular na linha, pelo amor de Deus, mas solta pipa. Olhar para o infinito e para o horizonte, isso trabalha a musculatura do teu olho. Olhar para o celular o tempo todo, você está estressando a musculatura do teu olho. Tem outros passatempos com seus filhos. Foque na sua vida presencial. Quando você for almoçar, jantar, quando você estiver numa roda de amigos, poxa, deixa o celular de lado. Que às vezes você está sentado com alguém conversando, mas daqui a pouco o celular está tocando, aí você pega o celular e tira sua atenção da conversa que você estava. Entendeu? Mantenha o telefone de longe. Tenha um senso crítico, né? Porque a internet ela só mostra recortes. Por isso que tem muitos problemas de ansiedade, depressão. Que olha só a Jéssica bonita, né? Nessa perfil aqui que ela tá. Aí alguém vai, tira sua foto, faz um recorte e posta lá. E aí as meninas dizem assim, nossa, que óculos bonito. E a gente tem igual quadradinho da Chiquinha, né? E aí põe lá um recorte, entendeu? E eles só estão baseando nisso, no recorte. Só que o recorte não é real. O nome já diz. E com isso trabalha muito a mente das meninas, principalmente. E aí vem a questão, como a Gisele falou, da autoestima, que fica lá embaixo. Cadê, Jéssica? Tem muita coisa. Só para agregar, o pastor Washington falou no início, Satanás ele é sutil, né? Ele não se manifesta mais como antigamente as pessoas sabendo, babando. Ele se manifesta assim, nos recortes, no joguinho inofensivo de jardim, né? Jardim com uma idosinha de cabelo branco. Ele se manifesta por meio da comparação, por meio das ideologias, que a princípio parecem muito inteligentes, muito sábias, muito entendidas. Estratégia de Satanás. Bruno, quer falar? Estou falando sobre os joguinhos aí, eu quero alertar os pais, que eu estava vendo um rapaz colocou na rede social, para quem tem filho, tome cuidado com um jogo chamado Jovens Titãs. Esse joguinho, dentro do jogo, o personagem chamado Ravena pede a criança que está controlando o jogador para invocar demônios dentro do jogo. Então, gente, eu faço um alerta aí, Jovens Titãs, quem tiver o filho, toma cuidado, dá uma pesquisa no celular do filho, se tiver esse joguinho, desinstala, porque olha a ideologia, pedindo para invocar demônios dentro do próprio jogo.
para ganhar recompensas. Jovens titãs. Isso. Jovens titãs. Valentes. Eu só queria finalizar uma coisa que a Deise falou, né, sobre frustrar os seus filhos quando você fala não. Você, claro que uma criança, como todo mundo, quando você recebe um não, ela não vai rir para você e falar, poxa, mamãe, obrigada pelo não. Não, ela vai ter, dentro da sua emoção, vai reagir com aquele não. Mas sabe como você frustra literalmente o seu filho? Teve uma experiência, foi dentro da igreja que eu tive essa experiência. Eu, dando aula para as crianças, eu virei para uma das crianças e perguntei assim, o que te deixa mais triste? Eu estava conversando justamente sobre emoção e etc. Eu perguntei para ele, o que te deixa mais triste? Pensa numa coisa que quando acontece você fica muito triste. Ele virou para mim, essa criança virou para mim e falou assim, tia, eu fico triste quando meu pai promete que vai me levar no parquinho e não leva. É assim que você frustra. E aquilo, nossa, meu coração quebrou em pedacinhos. Porque não foi simplesmente ele não ir ao parquinho, sabe? Não foi o não. Foi o eu vou levar você no parquinho e não levei. Então é isso que frustra o seu filho. É quando você promete uma coisa e infelizmente por várias vezes, não foi um imprevisto, foi por várias vezes acontece e você não cumpre. Foi isso que ele respondeu para mim e aquilo despedaçou meu coração. Só é isso que eu queria. Ô, Jéssica, rapidinho. Quem conhece aquele joguinho Minecraft? Linda. Eu estava vendo algo muito interessante. O criador é uma criança, né? O criador desse joguinho é uma criança. Criança em termos, né? Está dentro da faixa da infância. E parece que tem que ter uma invocação ao tal de... eu esqueci o nome lá também. E essa invocação parece que tem que pegar 4 cabeças e montar como se fosse um altar. Nossa, eu lembrei aquela questão do porquê que era tão importante. Todas as vezes que o povo de Israel saía de um lugar para o outro, erguer um altar. Como Satanás é sujo. Nesse jogo tem que erguer um altar com 4 cabeças e fazer uma evocação. Quem é esse nome que é evocado aí? É o nome do irmão mais velho desse menino que morreu. E nesse jogo parece que tem alguém que é parecido tipo um fantasma. Esse fantasma é o espírito do irmão que é morto. Então está fazendo uma evocação a quê? Alguém que está morto. E a Bíblia fala sobre relação a isso, né? Só que, gente, os jogos vêm sendo atualizados, né? Toda vez tem uma atualização dos jogos. Nas atualizações presentes, não tem isso. Mas tem outras coisas que, tipo assim, estão sendo maquiadas. O próximo tópico seria o perigo das redes sociais, mas a Deise já colocou muito bem, já agregou tudo num pacote só e fez uma excelente discorrência. Então, para finalizar, eu gostaria de projetar, por gentileza, o nosso último tópico, cultura do mundo versus cultura do reino, que também é um outro tema de grande relevância, né, em tempos atuais, que nós não podemos ignorar. O Johnny, sempre muito incisivo, ele prega aqui na comunidade que a igreja precisa assumir o seu lugar, né? Nós precisamos nos posicionar. Mateus 5 diz, ninguém acende uma lamparina e põe debaixo de um cesto. A nossa luz precisa brilhar. Quando nós nos segregamos do mundo, quando nós criamos um mundo à parte, o mundo lá fora, ele vai tomando forma. A cultura do mundo, ela vai ganhando força. Então, eu gostaria que, para finalizar, o pastor Washington se colocasse com relação à cultura do mundo, à cultura do reino, com a bagagem que você tem, com o testemunho que você tem. Fique à vontade para discorrer, também falar sobre o papel da igreja, nos exorte, nos edifique nessa noite. Bem interessante o que a Deise falou lá em cima sobre a casa de Davi, né? E foi uma situação bem assim, muito louca, né? Você vê o irmão desejado, a irmã, e nisso entra um personagem que você vê através da manipulação, que ele estava com uma vida Davi, mas não tem nada a ver com a galera de Davi lá mais novo, não, esse aqui agora.
Então eu queria falar algo também que tem a ver muito também com esse dia que nos orienta, é a situação da influência e manipulação. Influência e manipulação. Aqui nós vemos aqui que esse Abinadab ele criou uma situação para que pudesse o primo conseguir pegar o irmão. Poxa, onde você quer chegar dentro disso? Meus irmãos, entre manipulação e influência e manipulação. A manipulação, ela é influência tipo, como é que se fala? Uma mutação, porque nós fomos feitos para influenciar um ao outro. Que barba maneira, cara, eu quero uma barba dessa, hein? Você entendeu? Poxa, que barba maneira, eu quero uma barba. Então o cara me influenciou. Quando eu era pequeno, eu vi aquele cara barbudo com uma barba. E eu falava assim: eu quero ser igual aquele jogador. Não consegui ser igual o jogador de basquete, mas eu tenho a barba dele. Então, onde eu vou, a galera fala igual. Mas, tipo assim, eu quero dizer, hoje, em nossas casas, dentro de nossas casas, nós deixamos isso deturpar da forma de você permitir que algumas manipulações aconteçam, tá ok? E deixando de realmente influenciar. E quando a gente fala de influenciar, eu queria levar vocês lá para Deuteronômio. Deixa eu ver, 7. Isso, 6, 7. Tu as incluirás a teus filhos, e dela falarás, sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também a estarás com um sinal. Mas vamos lá, vamos se atentar só aos 7 de novo. Tu as incluirás a teus filhos, e delas falarás, sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar e ao se levantar. É muito interessante entendermos nosso posicionamento dentro das nossas casas. Falamos sobre a influência digital, falamos sobre buscar conhecimento, e muitas das vezes nós queremos muito maneiro, né? Quem já falou aí, quando o filho aponta, vou falar com o pastor, ao homem do saco, aquele negócio todo. Mas, tipo assim, essa terceirização para algumas pessoas, né, para algumas famílias, isso está sendo top. Como meu filho, gente, tem que ver, é uma criança super doce, é o tempo todo no quarto jogando, muitas das vezes nem comer come. Se eu não for lá levar uma comida para ele, nem comer ele come. E nós nos perdemos em meio ao caminho em achar que o que hoje, essa polarização que está acontecendo, que esse é o certo, e o certo passa a ser errado. De vocês incutir a palavra para com seus filhos, sentar à mesa com seus filhos, antes de deitar para dormir, quando levanta. E nós achamos que são coisas hoje que não precisam. O meu filho já vai para o culto, do meu lado ele senta, quando ele vai para a escolinha. Então eu vou chegar em casa e perguntar ao meu filho o que ele fez na escolinha. E tem alguns irmãos ainda, aqui não acontece, na nossa congregação acontece, quando não tem escolinha para o filho. Não sei por que hoje não teve escolinha, naquela assim, se tivesse escolinha com meu filho estava lá e eu estava aqui desfrutando. É legal. Tem vezes que o nosso pastor fala assim, hoje não tem escolinha não, todo mundo sentado. E tome palavra. A necessidade de realmente o filho aprender junto dos pais. Quarta-feira passada na nossa congregação, desse está aqui, né, como diaconisa lá, e tivemos um momento que a pastora Érica, foi com você, né, pastora? Você falou sobre orar pelos filhos, não foi? Tem uma pessoa que, e eu chamei, né, tinha 2 filhos, mas os restantes não estavam, e eu falei, meu filho hoje mais velho está com 25 anos, tá? Não está dentro da igreja congregando, mas eu vejo que mais que ele tem um temor, mas eu falei para ele que na hora que Deus pegar ele não tem desenrolo. O Senhor não fala assim, pai, eu sou Deus me chamou para o estreito, o que eu faço com ele? Não, é você e ele, como mais novo também. Mas eu falei uma coisa, uma vez testemunhei bem legal, que naquela assim, eles, por mais que o Wesley hoje não mora com a gente, eles nos vê orando.
Quando a gente não ora em casa, a gente ora lá no aprisco, e teve um dia que nós estávamos orando, eu e Eric, e chegou os dois. O Wesley veio da sua casa e o Eric saiu de casa do serviço, antes do serviço, passou lá no aprisco. Estava eu e a mãe dele lá orando. Então, quando algumas coisas acontecem, automaticamente eu chego para o Wesley e falo: olha só, filhão, cresceu, né? É homem, acho que pode ser Deus próprio, mas olha só, tu tem visto teu pai e tua mãe, tu conhece os nossos caminhos, você já ouviu, né? Nós tínhamos o hábito, tipo assim, porque agora não mora mais com a gente, mas quando ele fez 25 agora, nós sentimos essa falta de: o Wesley não está aqui meia-noite para a gente orar pela vida dele, mas ele está em um lugar, na casa dele, vamos orar pela vida dele, entendeu? De orar e pôr as mãos, liberar uma palavra. Então, o que eu quero dizer hoje, o papel nosso como pais, né, dentro das nossas casas, é isso. Porque quando um recua, meus irmãos, outro avança. Em toda a história foi assim. Até nas próprias guerras, de lançar uma informação, a Guerra Fria, não dar um tiro e o inimigo que vem, ele é grande e tal, isso e aquilo. Quando foi ver, o outro inimigo recuou por uma informação. Quando um recua, o outro avança. Então é necessário hoje a gente entendermos qual tem sido o nosso posicionamento diretamente para com os nossos filhos. Princípios não foram feitos para serem quebrados, meus irmãos. É muito legal realmente você ter uma babá no telefone que dá para o teu filho, mas e aí? O que nós temos feito em insistir nos nossos filhos? O que nós temos feito realmente em trazer a vida de Deus para dentro da nossa casa? Por isso, quando eu falei sobre a situação de lar, um lar é esse, né? Bem legal, né? Já tivemos um prazer quando eles eram menores, né? Compra, quando nós fazíamos compra, culto na nossa casa, esse miudinho ali. Mas a Bíblia declara: ensina o teu filho o caminho que deve andar. Quando eles crescerem, não venham se desviar. Meus irmãos, eu não tenho peso, eu e Érica, para os moleques hoje que estão um com 20, um com 25, outro com 20, porque a cada momento que eles passam por uns apertos, é na mesma hora. Então, entre família, minha mãe lá, né, essa que está acima de todos, eles começam a rir lá, meus 2 filhos, mais 2 sobrinhos, ela: vocês abrem o olho de vocês, Jesus está voltando. E quando ela fala, automaticamente é igual o Irapuru que canta na Amazônia e todos se calam. Quando ela fala, um tenta falar, opa, e ela vem, é isso. Vocês não alinham a vida de vocês não, para vocês verem só. Olha só, por causa disso. Falei: é isso aí mesmo. Aí todo mundo fica silenciado. Por que eu quero dizer isso? É necessário trazermos esses tempos para dentro de nossas casas, fazendo com que nossos filhos possam entender quem é o Senhor, sim, seja ele pequeno hoje, seja ele médio e um homem amanhã. Sobre a cultura do reino, meus irmãos, eu falei com vocês aqui na quarta-feira que eu estive aqui, sobre esse alinhamento de céu e terra. A Bíblia declara também: como peregrino nós estamos nesse mundo. A Bíblia declara também que nós não somos desse mundo, mas nesse mundo o Senhor nos plantou. Nesse mesmo mundo que o homem pede o governo Deus dá o próprio Filho para que ele pudesse fazer com que o governo pudesse ser reativado de céu e terra. Nós temos que entender que hoje as coisas só mudam realmente quando nós temos essa cultura do cultivo daquilo que o Pai dá a cada um dos seus filhos. Cultive a palavra, cultive a oração, cultive o dia a dia, cultura, entenda realmente da onde vocês vieram, né? A irmã brincou com a minha blusa. Aí eu falei assim: irmã, me deixa em paz, eu não vim deles não, mas poxa, eles estão no mundo também. Olha a coisa louca, né, irmãos? Eu não vou entrar nesse assunto agora, vai te dar onde nós viemos. Se não entendemos realmente, se nós viemos desse próprio Deus que nos gerou, como eu falei lá em Efésios, antes da fundação do mundo, que nós vamos voltar para este lugar. Enquanto nós estamos aqui, existe uma missão para a gente, para que possamos alinhar não simplesmente a nossa família, mas toda a terra também. De que serve? De que serve a nossa vida, se não entendemos de onde nós somos? De que serve estarmos vindo todos os cultos e achar que esse culto foi suficiente para mim? A Erika ministrou na nossa congregação lá, falando: aonde eu cheguei não é o suficiente para viver aquilo que Deus tem para mim, porque eu tenho que dobrar isso todos os dias. Não existe mais essa situação da gente achar que, eu fui na igreja, eu estou envelopado, ou eu estou... Não! Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor todos os dias. É entender a necessidade
De onde você é? Eu sou nascido e gerado no reino dos céus. A esse mundo eu vim para cumprir o propósito de Deus. Enquanto estiver por aqui, falarei, ouvirei, compartilharei. E quando não tiver, a Bíblia também declara que do pó nós viemos, do pó voltaremos, mas nosso espírito volta ao Senhor. Nós nos perdemos, sabemos que a morte para a gente é como um amputamento, que nós perdemos o nosso membro, seja esse pai, mãe, como algumas pessoas perderam. Meus irmãos, mas qual é o propósito de Deus dentro da nossa vida? Será que isso faz nos perdermos em meio ao caminho? Será que isso tem nos tirado do foco daquilo que o Senhor nos trouxe a existir? Que cultura é essa? O que você tem cultivado? Que terra tem sido essa no teu coração a entender que Ele escolheu para jogar essas sementes, que essas sementes têm que desabrochar e crescer e se tornarem grandes árvores? Ontem eu estava vendo um documentário e eu estava vendo sobre a situação dos gafanhotos, né? E lá na Antioquia, um lugar assim, eles nascem como uma grande enxurrada, um enxame. Eles vão andando, aí daqui a pouco tem um momento que eles só andando, devastando, que eles comem muito, não é o suficiente, eles passam pela mutação onde eles ganham asa, aí sim. Aí a Simone gosta, né, pastor? Ai, cadê? Eu tenho umas ideias meio loucas. E eu vejo que a nossa vida tem que ser assim. Nós chegamos a certo lugar, agora o Senhor está nos aperfeiçoando, como eu falei aqui na situação do leitinho, não é mais leitinho, é essa comida mesmo grossa, que é onde você tem que passar por esse processo de ganhar asa e voar. E aonde Deus está te chamando. Porque Ele declarou, acabou esse tempo de vivermos como bebês. Não somos mais bebês. Somos homens e mulheres que carregamos uma palavra, onde essa palavra que eu carrego, eu libero ela, e aonde ela cai, ela germina e se torna como uma grande árvore, produzindo alimento para outras pessoas. Então o entendimento que nós temos que ter hoje, nessa sexta-feira, como esse grupo pequeno, meus irmãos, é isso mesmo. São palavras que não tem, como é que se fala? Não é dar ibope, mas não são palavras que enchem igreja. Nós não estamos aqui para encher a igreja, mas estamos aqui para compartilhar algo do próprio Deus sobre a nossa vida, sobre a vida de vocês. E isso se chama vida na vida. E a cultura de Deus na terra é a vida dele nos seus filhos, para que ele possa ser transmitido a todos os momentos. Então não deixe de discutir isso dia e noite, sentado à mesa junto com teus filhos, na hora de dormir, quando eles levantam, até mesmo quando eles estiverem 25. Que é todo momento, onde esse rapaz roda, que ele chega, que ele senta perto de mim. E aí, cara, como é que você está, velhão? É Deus. Ah, pai, eu e minha esposa. É Deus. Pô, velho, faz isso com teu filho não, cara. Eu não te criei assim. No momento da minha vida, quando eu vivi algumas doideiras, eu entendi que no meio do caminho eu me converti. Não te tratei mais assim. Não faz assim. Com 25 anos, enquanto eu estiver em vida, eu vou manifestar Deus na vida dele. E eu acredito que no momento certo vai ter esse encontro entre o Wesley, Eric e o próprio Deus. Amém? Glória a Deus. Gente, olha, eu me senti na sala de aula. Como eu aprendi nessa noite. De verdade. Nossa oração foi essa, nosso propósito foi esse, né? Que o Pai nos desse um coração receptivo, um coração ensinado, aprendi com José, um coração ensinado. Uma terra fértil, uma boa terra, que recebe a semente e a semente frutifica. E nós vamos terminar. Eu gostaria de honrar a vida de vocês com uma singela grata, vamos dizer assim. Que não paga os conhecimentos transferidos a nós, mas uma forma da nossa gratidão por vocês terem se disponibilizado, com tanto carinho, terem aceitado o nosso convite, compartilhar conosco tanto conhecimento, tanta base, tanto testemunho. Que Deus nos abençoe, que as vozes de vocês permaneçam ecoando aí onde vocês estiverem, nas suas áreas de atuação. Pastor Austin, na sua liderança, que o Senhor o abençoe, prospere os teus caminhos, Deise, na sua profissão, na sua igreja, no teu chamado Hillary, na faculdade, na universidade, num campo tão vasto, num campo tão difícil. Isso, moça. Eu quero te abençoar.
Porque nós vivemos num tempo onde existe igreja que o pastor fala, para você ir para a universidade, faculdade, é melhor você ficar dentro da igreja. Eu, em parte, eu entendo isso, por causa de que nós pegamos uma moça dessa, né, tem os princípios, graças a Deus que você tem essa identidade, essa convicção dentro de você. Que você vai ser essa luz no meio das trevas, onde você vai passando, você vai iluminando, mas para outros que não têm entendimento, fica pensando, pastor, eu quero fazer universidade. Olha só, tu já orou? Então, entendeu? São coisas assim, naquela assim, eu sei que eu tenho que orar, mas será que Deus não vai me permitir eu desenvolver naquilo que eu mais sonhei? Mas o que você tem que ter dentro de você é isso, essa convicção de quem você é. Aleluia. Ele declara que você é dele. Aleluia. Ele diz que tem ciúme de você. Aleluia. Ele declara que ele não vai permitir em nenhum momento dividir você com outra coisa que venha, porque ele não vai deixar. As escolhas são suas. E que você possa se encher, se carregar mais e mais, e venha transmitir a esses pequeninos, que eles possam se tornar pequenos Cristo, pelo que você está transmitindo sobre a vida deles. Amém? Deus possa te abençoar e que abundantemente. Poder orar pela vida dela? É mesmo? Tá. Alguém quer falar alguma coisa? Nem dividir um momento com o povo, né? Não, o momento que dividiu nem se pegou, eu lembro. Amém. Então levante as mãos de vocês para cá. Ó Senhor, nós somos gratos. E obrigado por esse momento de relacionamento, de compartilhar em pessoas diferentes, que são pessoas iguais, naquilo que o Senhor colocou em nossos corações. Quero abençoar a vida deles. Senhor, abençoa a vida dela, Senhor. E tudo aquilo, Senhor, que ela está andando por esses caminhos, Senhor, que o Senhor possa ser essa ponte em meio ao deserto para ela. Que o Senhor possa ser esse lugar, Senhor, de abrigo para ela. Senhor, venha blindar a sua mente, o coração dela, o corpo dela. Senhor, eu declaro que em nome de Jesus, para onde ela está indo, naquilo que ela está vivendo, Senhor, que ela possa receber os conhecimentos, o desenvolvimento, e que ela venha filtrar naquilo que ela necessita, Senhor, para crescer e compartilhar para outros. Senhor, livre-a de tudo aquilo, Senhor, que o diabo vem rascunhar, tentando contra a vida dela. Que os planos dele possam continuar sendo frustrados todos os dias que ele tentar contra a vida dela. Porque ela pertence a Ti, Senhor. E ela vai ser Tua boca, Senhor, onde ela estiver. Senhor, ela vai atender aquele jovem, ela vai atender aquela jovem, ela vai atender aquele homem com dificuldade de saber quem ele é, aquela mulher, aquelas pessoas, Senhor, que em nome de Jesus, quando a boca dela abrir, Senhor, possa vir com a vida ao qual essas pessoas nunca tinham visto dessa forma. Então eu declaro que ela possa ser profeta nesse lugar onde o Senhor colocou. Foi por isso que o Senhor levou. Através disso o Senhor vai ampliar o conhecimento dela, para que outras pessoas possam chegar perto dela e querer saber como ela chegou onde ela chegou. E ela vai contar: sabeis que eu sou Deus. Fale o que eu te falo. Manifeste aquilo que eu te dou. E seja vida na vida daqueles que não têm. Senhor, eu abençoo, Senhor, a vida dessa congregação também. A vida do pastor John e outros pastores que juntaram nesse dia, Senhor, pessoas para, Senhor, compartilharmos junto. Eu Deus, Senhor. Mas, Senhor, o que nós fizemos aqui foi algo de se alimentarmos juntos, sentado à mesa também, Senhor. Senhor, que nós possamos continuar, por mais que nós não estamos no mesmo lugar, mas estamos buscando viver o mesmo propósito. Que venha o Seu reino, que venha o Seu reino, que venha o Seu reino. Senhor, que nós possamos estabelecer realmente esse reino dentro do nosso lar, Senhor, ensinando e incutindo isso aos nossos filhos. Senhor, que em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos declarar que a minha família pertence ao Senhor. Senhor, que a cada um que está aqui, que não sabia o que fazer, que a partir desta noite possa tomar essas ferramentas em mão, Senhor, e colocar em prática naquilo que o Senhor está chamando, naquilo que o Senhor está levando a entender. Senhor, abra os entendimentos, Senhor, que essas pessoas possam se permitir de ouvir a Tua palavra verdadeira, não com coceira no ouvido, mas a Tua verdade que confronta. Desse Pai que direciona, corrige e ama. O Pai que corrige, direciona e ama. O nosso Pai, este é o nosso Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.
Deus abençoe, irmãos, todos pedidos, vão em paz. Dia 23, semana que vem, né? Temos o próximo encontro.